Hoje nós iniciamos, na liturgia da palavra, uma sequência de leituras do livro de Jó. É um outro livro muito interessante da Sagrada Escritura e que talvez de nossa parte, fosse um convite a mais um estudo de mais um livro da Sagrada Escritura, como a gente vem fazendo nesse mês de setembro com o livro do Deuteronômio. Nossa intenção hoje é a gente dividir essa partilha da Palavra de Deus exatamente entre esses dois pontos. A nossa reflexão à luz da palavra de hoje, do livro de Jó, e depois a conclusão do nosso estudo do livro do Deuteronômio com a análise daquilo que seria a terceira grande parte, a terceira parte do discurso de Moisés. Vamos começar com Jó. O livro de Jó faz parte daquele grupo de livros da Sagrada Escritura que nós chamamos de livros sapienciais. Esses livros, a gente leu há pouco, por exemplo, o livro dos Provérbios, o próprio livro de Eclesiastes, Eclesiástico, são livros cuja característica é a sabedoria de Israel, a sabedoria circulante entre o povo, a sabedoria popular, foi pensada pelo autor sagrado naqueles elementos que estavam de acordo com a revelação de Deus, com a aliança de Deus, aliança feita com Moisés e com o povo, uma aliança que foi anunciada pelos profetas, defendida pelos profetas, e chega exatamente nesse livro aproximando a cultura popular, aquela cultura milenar, aquela cultura exatamente daquilo que é a revelação de Deus. O livro de Jó faz parte deste grupo de livros porque tem dois aspectos aí, O elemento de reflexão sapiencial desse livro, tem uma novidade de reflexão muito interessante, inclusive que relaciona o livro de Jó com o Deuteronômio, além propriamente de vários elementos da cultura popular de Israel que estão ali enxertados no livro de Jó. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jó. Nós estamos estudando o Deuteronômio e do Deuteronômio vem assim um grande conceito da cultura religiosa de Israel, que tem o nome de tese deuteronomista, que foi firmada exatamente ali nessa nova lei, o novo comentário à aliança, nos 3 discursos de Moisés, principalmente no segundo discurso, como a gente já viu. Segundo essa tese deuteronomista, que está presente em quase todo o Antigo Testamento e até chega perto de Jesus, se um homem tem fé, se um homem é fiel a Deus e fiel aos mandamentos, então ele é próspero, então ele tem saúde, então ele tem posteridade, que era uma grande riqueza para os judeus, Muitos filhos, uma família numerosa. Então, esta tese, ela associava bênção à fidelidade. Em que sentido? Se alguém é fiel à aliança que Deus estabeleceu e aos mandamentos que são exatamente ali os preceitos da aliança, então esta pessoa terá saúde, terá vida longa, terá muitas riquezas, terá muitos bens, terá muitos filhos, porque todas essas coisas estavam ali, segundo a tese deuteronomista, casadas com bênção. É exatamente o que a gente vai ver hoje no finalzinho do segundo discurso e na transição para o terceiro discurso de Moisés. O contrário também vale, e o contrário vai aparecer também hoje nesse terceiro discurso de Moisés. Se alguém é infiel a Deus, é infiel à aliança, não cumpre as leis, os mandamentos, então experimenta a maldição, que seria a doença, a enfermidade, a pobreza,
me faltou a palavra que veio agora, esterilidade na família, quer dizer, a ausência da fecundidade na família, de modo que essa associação era muito imediata, segundo a tese deuteronomista. O livro de Jó é um livro sapiencial, por quê? Ele quer questionar essa tese, porque ele quer resolver um problema que já vinha incomodando muito o judeu de fé, que é o seguinte: então o justo não sofre? Não, o justo sofre. Então o homem que é fiel a Deus e que é fiel à aliança de Deus não adoece, por exemplo? Não pode acontecer um caso de esterilidade, da ausência de fecundidade e impossibilidade de ter filhos numa família que seja fiel a Deus? Então o livro de Jó, ele dá voz a um questionamentozinho dessa tese deuteronomista, dessa associação direta entre fidelidade e bênção, fidelidade e riqueza, né? Fidelidade e prosperidade, daí por diante. Por que o livro de Jó faz isso e como o livro de Jó faz isso? A primeira leitura de hoje, ela diz isso, né? Jó era um homem muito próspero, tinha muitos filhos, muitos bens, era um homem que tinha tudo. E o cenário do início da primeira leitura é assim, que Deus reuniu os filhos dele, entre eles Satanás. Olha que interessante, né? Entre os filhos de Deus que estavam lá, Satanás. E aí Deus diz assim para Satanás: você já reparou no meu servo Jó, como ele é fiel a Deus, como ele cumpre os mandamentos, como ele observa os mandamentos? Aí Satanás diz assim para ele: não é para menos, você cercou o cara de tudo, não falta nada para ele, ele tem tudo, riqueza, uma família bonita, numerosa, ele tem saúde. Então, experimenta retirar o que você deu para você ver se ele não vai te negar. E aí o Senhor, segundo o texto da primeira leitura de hoje, permitiu que Satanás tocasse em Jó. Aí o que diz o texto da primeira leitura de hoje? Que Jó perdeu os bois, que Jó perdeu a lavoura, que Jó perdeu a casa onde os filhos estavam reunidos, caiu, que Jó perdeu tudo. E aí a primeira leitura de hoje, ela termina com Jó recebendo a notícia de que tudo aquilo que estava associado à bênção de Deus, ele tinha perdido. O que naturalmente, segundo a tese deuteronomista, o camarada concluiria assim: fiz alguma coisa muito grave, né? Entendam que essa mentalidade, embora pareça uma mentalidade atrasada, tem muita gente que às vezes quando passa por uns apertos, para e pensa assim: será que eu estou sendo castigado? Ou aquela brincadeira que às vezes até se fala: será que eu joguei pedra na cruz, né? O pessoal costuma utilizar. Ou até mesmo aquela mentalidade que eu gosto muito de citar, que às vezes na educação das nossas crianças, a gente diz: olha, não mexe, papai do céu castiga, não mexe. Aí a criança mexe, cai, se machuca, leva um choque, está vendo, papai do céu castigou. Às vezes antes mesmo de socorrer, a gente já vai com essa frase. E aí a criança, de alguma forma, casa essa ideia. Vejam que o próprio Jesus precisou lidar com isso. Uma vez trouxeram a Jesus um homem que tinha nascido cego. Ou seja, ele não teve nem tempo de pecar para dizer que a cegueira era um castigo. E aí colocaram aquele homem diante de Jesus e perguntaram assim: quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele tivesse nascido assim, cego? E aí Jesus também questiona a tese deuteronomista, porque a resposta de Jesus é: nem ele, nem os pais dele. Ou seja, isso não tem nada a ver com mal moral, com pecado. Tem a ver com mal físico, com uma limitação de formação ligada à natureza fisiológica, né? E não propriamente tem a ideia ali de castigo moral. Pois bem, quando Jó recebeu a notícia de que ele tinha perdido tudo, né? Os filhos, os bens,
A primeira leitura de hoje termina então com a oração de Jó, que diz assim, uma beleza, eu acho que ela é muito boa, e talvez em muitos momentos da nossa vida que a gente sente assim, que perdi o meu chão, né? Que susto que a gente toma às vezes, recebe o resultado de um exame médico que nos tira um pouco o chão, recebe, por exemplo, o resultado de que uma perda financeira muito grande, recebe um resultado às vezes de perdas de pessoas e tal, aquelas notícias que a gente recebe que são quase que uma amputação, como se alguma coisa estivesse sendo arrancada da gente, né? E aí a oração de Jó, quando ele recebe a notícia é: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Aí tem um versículozinho que pula, né, que diz assim, o Jó diz, como aprouve ao Senhor, assim ele o fez. Quer dizer, como o Senhor achou melhor, ele fez. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira leitura termina aí, mas ainda tem um pedacinho que Jó diz assim, se nós recebemos de Deus os benefícios, as graças, não deveríamos também estar abertos às situações, aos infortúnios, às dificuldades que caem no nosso colo, né? Que vêm ao nosso encontro? E aí então, eu não posso estragar toda a história, que a gente vai ler outros pedaços do livro de Jó e hoje termina aí. Mas a sequência daí, vou contar. A sequência daí é o seguinte, que Satanás volta a se apresentar diante de Deus, e aí Deus diz assim para ele, está vendo? O Jó foi fiel, perdeu tudo, perdeu filhos, a esposa ele não perdeu não, perdeu filho, depois eu vou contar por quê, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, né? Perdeu os bens, e aí o demônio diz assim, isso é porque você não tocou na carne dele, experimente tocar na carne dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E o Senhor permitiu, e o Satanás então mandou uma lepra para o corpo de Jó. A lepra era a pior das doenças naquela época, não tinha cura, era a certeza de uma morte de apodrecimento do corpo, da carne, das extremidades para o centro do corpo, e Jó então se viu com lepra. E o que aconteceu? Jó recebeu a visita de alguns amigos, e a esposa que eu disse que não morreu, os filhos morreram, começou a atormentar Jó, dizendo assim, abandone esse Deus, rapaz, esse Deus não foi fiel a você. Ela virou uma tentação, ela não se fez companheira de Jó na fidelidade, vamos crer, nós vamos vencer isso, nós vamos superar, não, ela virou um dos elementos de tentação, e os amigos de Jó que iam visitá-los, todos presos àquela ideia da tese deuteronomista, né? Todos tinham alguma argumentação ligada à tese deuteronomista para insistir com Jó que ele deveria abandonar a Deus, dar as costas para Deus, que ele estava exatamente passando por aquilo porque o Deus que ele acreditava não cuidava dele, daí por diante. E Jó se manteve firme até o fim. Qual é o elemento interessante do livro de Jó? A gente vai ter depois outras oportunidades ainda esta semana de voltar a algumas partes do livro de Jó. Primeiro, Jó é um homem fiel, justo no início, justo durante a doença, durante a enfermidade, quando perdeu tudo e que sofreu. Ou seja, o livro de Jó traz um grande questionamento à tese deuteronomista que diz, o justo pode sofrer e ponto final. Isso vai ser resolvido no Antigo Testamento, no canto do servo sofredor do profeta Isaías, porque é um homem justo que morre, cujo sofrimento não é castigo, mas é redenção para os outros. Ele sofre pela salvação de muitos, que é um sinal prefigurativo do próprio Jesus ali, cerca de 600 anos depois. Mas o que é interessante é que o livro de Jó começa a apresentar um questionamento desse problema. De fato, se alguém sofria, sempre era olhado como culpado. O livro de Jó, ele questiona e diz, não necessariamente. Alguém pode estar sofrendo e não ter culpa pelo sofrimento, e daí por diante.
O único problema, segundo alguns autores do livro de Jó, é que no final Jó recebe de volta tudo que ele tinha perdido tantas vezes mais. O que dá a ideia de que, de fato, a tese deuteronomista, de alguma forma, né, seria mais interessante que o desfecho fosse assim, que ele terminasse naquela situação, fiel a Deus, mesmo naquela situação até o fim. Mas como no final ele recebeu tudo de volta, dá a impressão de que no final ainda fica um pouquinho daquele princípio, da ideia da tese deuteronomista. Não sei se todo mundo de casa, o pessoal aqui entendeu, mas ele dá essa impressão de permanecer um pouco ainda, mas já é um primeiro ensaio da Sagrada Escritura de questionamento dessa visão lá de trás, né, da tese deuteronomista. Então, eu penso que para nós hoje, olhando para Jó, para esse trechinho onde termina a primeira leitura, tem um excelente ponto de reflexão no sentido da gente aprender a lidar melhor com as perdas, né? A gente, desde pequeno, né? Tem gente que, por exemplo, vai jogar Uno, se perde e chora, né? Tem gente que... Cadê? Ah, tá. Então, às vezes a gente tem, de fato, algumas questões assim muito sérias, desde pequenininho, com a ideia de perder. Eu também não gosto de perder. Acho que quase ninguém, né? Desde o jogo de criança e tal. E as perdas, elas fazem parte, sim, da nossa trajetória. Às vezes a gente perde bens, outras a gente perde sonhos, ideias, pessoas, que acaba sendo mais duro, mais difícil, enfim, a gente acumula perdas, né? E o livro de Jó hoje nos ensina exatamente como se colocar diante delas, né? Elas estiveram conosco enquanto elas precisaram estar conosco. O Senhor deu, o Senhor tirou, né? A gente observa isso no processo do envelhecimento com a nossa saúde, né? A gente não pode aos 50 o que dava para fazer aos 20, né? Tem umas transições assim interessantes em relação à nossa saúde, tem umas transições interessantes em relação àquelas coisas que a gente julgou tão importante que depois a gente perdeu e elas foram e fizeram um bem enorme quando foram. A gente tem essa sensação em relação aos filhos, quando eles ficam grandes, ó, vão embora, né? Ou começa aquele ensaio de sair de casa para casa de noiva, de namorados e namoradas e tal, e depois vão de vez. Então, a gente tem um pouco, mas em muitas ocasiões a gente não administra isso com fé e sofre, porque não administra um pouco isso com fé. Eu penso que a oração de Jó seja para a gente hoje um exercício bacana, no sentido da gente entender que o Senhor deu, o Senhor tirou. Como aprouve o Senhor, Ele assim o fez. Bendito seja o nome do Senhor, e toca o barco. Eu vou pedir um minutinho da paciência de vocês para a gente concluir, tomar só uma aguinha para a gente concluir aquela parte do Deuteronômio que ficou faltando. É uma parte pequenininha, né? O que ficou faltando para a gente olhar foi o discurso conclusivo de Moisés. O que seria esse discurso conclusivo de Moisés? Há um grande discurso de Moisés no Deuteronômio, não é o maior, né? O maior a gente viu que é o segundo discurso, que ele pega um pedacinho do segundo discurso e depois o terceiro discurso. Em Deuteronômio 26, capítulo 16 a 19, a gente viu que o segundo discurso, ele vai exatamente aí nesse lastro, né? Do 11 ao 26, mais ou menos. Lá em 26, 16 a 19, está escrito assim, ó: o Senhor teu Deus ordena-te hoje que guardes estas leis e estes preceitos, observa-os cuidadosamente e pratica-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor teu Deus prometer que Ele seria teu Deus e que andaria nos seus caminhos, observando suas leis, seus mandamentos e seus preceitos e obedecendo-lhe fielmente. E o Senhor fez-te prometer neste dia, também de tua parte,
que serias um povo que lhe pertenceria de maneira exclusiva, como te disse, e que observarias todos os seus mandamentos, para que ele eleve em glória, renome e esplendor, ele te eleve acima de todas as nações que criou, e assim sejas um povo consagrado ao Senhor teu Deus, como te disse. Segundo alguns autores, esse trechinho aí, ele faz uma abertura ainda da parte final do terceiro discurso, do segundo discurso, o que faz com que, por exemplo, alguns autores falem em 4 discursos de Moisés, porque separa esse pedacinho aí, que vai até o capítulo 28, versículo 68 ali, todo o capítulo 28, como se fosse uma espécie de ainda uma terceira parte do segundo grande discurso de Moisés. Então, esse pedacinho que pega do 26, 19 ali, que a gente viu, né, 16 até 19, até o 28, 68, seria ele uma espécie de conclusão da segunda parte do segundo grande discurso de Moisés, ou, segundo alguns autores, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, sugere isso, que seria uma espécie de terceira parte conclusiva do segundo grande discurso de Moisés, né? Entenderam direitinho? Essa parte a gente pode olhar assim, ó, por exemplo, assim ficaria dividido o fim do segundo discurso de Moisés. Do 26 até o 16, 19, é aquela ideia de que o Senhor fez aliança e agora vocês pertencem ao Senhor. Na sequência, do 27 até o versículo 1, versículo 26, Moisés diz assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, peguem umas pedras grandes, pintem as pedras com cal e escrevam nas pedras os 10 mandamentos, de modo que quando vocês entrarem na cidade, saírem da cidade, vocês vejam essas pedras com os 10 mandamentos e recordem da observância dos mandamentos. No 28, 1 a 14, então o capítulo 28, ele tem essas duas partes. A primeira parte, o 28, 1 a 14 se vocês forem fiéis à aliança, vêm as bênçãos. Então ele anuncia a condição, se for fiel à aliança, e depois as bênçãos. E na outra parte, que seria do 28, 15 ao versículo 46, as maldições. Se vocês não observarem os mandamentos, lá vem as maldições. Então, isso vai acontecer, aquilo, maldito seja isso, maldito seja aquele que faz isso, maldito seja aquele que faz aquilo, daí por diante. E, finalmente, no finalzinho do capítulo 28, Moisés faz uma espécie de previsão de uma situação futura de guerra e exílio, que acabou mesmo acontecendo, muito mais tarde, né? Moisés aqui age profeticamente, sinalizando para o fato de que, mesmo tomando posse da terra prometida, no futuro, eles iam passar ali por alguma situaçãozinha complicada, o caso do exílio da Babilônia e também da Assíria. Essa parte, então, constitui, só para ficar claro, segundo alguns autores, seria uma terceira parte do segundo grande discurso, ou a parte final do segundo grande discurso do livro do Deuteronômio, né, de Moisés no Deuteronômio. O que ficou para a gente hoje foi o terceiro discurso e a parte final que não foi escrita por Moisés. O terceiro discurso, ele é assim, bem simples. A abertura dele a gente tem no versículo 69 do capítulo 28, ou segundo, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém fala em 28, 69. A Bíblia Ave Maria fala em 29, 1, quer dizer, ela já joga para o capítulo 29 essa parte que seria de abertura do terceiro discurso. Diz assim: eis as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além daquela que tinha feito com ele em Horebe. Ou seja, lembra que as palavras que serão ditas daqui adiante têm a ver com a aliança que Deus fez lá no Horebe, no início da caminhada da terra prometida, e depois mais à frente, quando ele fez ali por ocasião, né, da aliança estabelecida por Deus, próximo ali à posse da terra prometida.
No 29, 1 a 8, Moisés lembra da saída do Egito e da travessia do deserto. No 29, de 9 a 20, é uma grande recordação histórica. No 29, 9 a 20, da aliança que Deus fez com aquele povo. E do 29, 21 a 28, fala dessa, de novo, perspectiva futura, uma predição ali, né? A ideia de que no futuro o povo de Deus passaria por um outro exílio semelhante àquele experimentado no Egito, né? Depois o próprio Moisés fala, vocês vão para o exílio, mas vão se arrepender e vão voltar. No 31 a 14 fala da volta do exílio, que só vai se confirmar lá na frente depois. E finalmente, já desde o Antigo Testamento, no 30, 15 a 20, a tal da doutrina dos dois caminhos, que depois é utilizada na nossa catequese cristã, na Didaquê, né? O Senhor coloca diante de você a água e o fogo, coloca diante de você o bem e o mal, e você escolhe para onde você vai estender a mão, para o bem ou para o mal, né? Se estende para a água, refresca; se estende para o fogo, se queima. É contigo, né? Tu que lute, né? É contigo, você resolve o que você vai fazer. A parte final, a parte sequente aí, depois do capítulo 31, mais ou menos, 30, 31, é uma parte que foi anexada ao texto dos 3 grandes discursos, que não faz mais parte dos 3 grandes discursos e nem é de autoria de Moisés. Por quê? Ela tem exatamente detalhes sobre o sepultamento de Moisés, detalhes de como se deu a morte de Moisés. Se atribui a autoria desta parte ao autor sagrado ou a Josué, por exemplo. No capítulo 31, todo ele fala da transição de Moisés para Josué. Tem até no interessante, no início do 31, um certo tom de lamentação de Moisés: por causa de vocês, da dúvida de vocês, eu não vou entrar na terra prometida. Então, já que eu não vou entrar na terra prometida, quero lembrar vocês, tal, e vou constituir Josué como meu sucessor, tal. Então, fala dessa transição. No 32, a gente tem uma peça muito bonita, que é o Canto de Moisés, que a gente usa até na nossa liturgia, salvo engano meu, no Sábado Santo. É o 32, 1 a 44. Certamente era um canto que foi depois também anexado ao texto, que já era utilizado até mesmo no templo, nas orações. Tem uma estrutura poética, ele não é narrativo. Então é um texto bem fora do ambiente desse texto, que depois foi incluído, anexado ali ao texto final do livro do Deuteronômio. No 32, volta o tema da lei, né? A lei é a fonte da vida, ou seja, observa a lei e viverás. Quem não observar a lei, morrerá. 32, 45, 47. O 32, 48, 52 anuncia que Moisés vai morrer, é o anúncio da morte. O 33, capítulo 33, fala das bênçãos de Moisés, né? E no 34, porque ele está se despedindo, abençoando o povo, então as bênçãos de Moisés para o povo. E o 34 trata da morte de Moisés. E aí a gente termina, né, basicamente aí esse corpo, né, esse estudo da estrutura do Deuteronômio. A CNBB, ela se concentrou bastante na segunda parte, exatamente naquele trechinho que a gente viu do capítulo 15, né? Estende a tua mão para o pobre, né? Socorre o pobre, como tema da nossa reflexão desse mês da Bíblia. Espero que vocês tenham aproveitado. Quarta-feira eu vou celebrar o encerramento do mês da Bíblia, lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e nós vamos transmitir aqui, pela nossa página, né, no Facebook ou no YouTube, e lá a gente vai fazer, em mais ou menos 20, 25 minutos, na homilia, uma retomada de tudo que a gente viu, pedacinho por pedacinho. Claro que não vai dar para ir assim, capítulo por capítulo, como a gente fez, mas de uma maneira geral, de modo que se ainda ficou alguma dúvida, a gente tem condição de retomar lá e tirar, assim como eu me coloquei à disposição para responder as perguntas que pudessem aparecer para eu responder, né, para que a gente pudesse estudar e responder. Nenhuma apareceu, né? Muito bacana. A gente, como professor em sala de aula, quando não aparece nenhuma pergunta, diz assim: ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Então, vamos torcer para que todo mundo tenha entendido tudo. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão e o canto das ofertas.